Olá! Terça de noite, gente, o tempo não tá passando, tá voando, né? Tá a jatos. Nossa, meu pai! Vamos continuar nossa série, vamos lá, olha, hoje e agora, direitos da mulher na Constituição brasileira. Vamos lá? Vou começar. Como que era a mulher na Constituição de 1824? Em seu artigo 178, inciso 12, a lei será igual para todos. Quer proteja, quer castigue e recompensará em proporção dos merecimentos de cada um. Constituição de 1891, artigo 72, parágrafo 2º. Todos são iguais perante a lei. A República não admite privilégios de nascimento, desconhece foros de nobreza e extingue as ordens honoríficas existentes e todas as suas prerrogativas e regalias, bem como os títulos nobiliárquicos e de conselho. Constituição de 1934, artigo 113, inciso 1º. Todos são iguais perante a lei. Não haverá privilégios, nem distinções por motivo de nascimento, sexo, raça, profissões próprias ou do país, classe social, riqueza, crenças religiosas ou ideologias políticas. Constituição de 37, artigo 122, inciso 1º, manteve a Constituição de 1934. Todos são iguais perante a lei. Constituição de 1946, artigo 141, parágrafo 1º. Todos são iguais perante a lei. Constituição de 1967, artigo 153. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso e convicções políticas. O preconceito de raça será punido pela lei. Emenda Constitucional número 1 de 1969, ano que eu nasci. Artigo 153, parágrafo 1º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de sexo, raça, trabalho, credo religioso, convicções políticas. Será punido por lei o preconceito de raça. Constituição de 1988, artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade
a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. Inciso 1, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Agora vamos comentar. Bom, desde a primeira, né? Todos são iguais perante a lei, mas pelos vídeos que eu já passei para vocês, nós estamos no 4º vídeo, né? Da série. Foi verdadeiro isso? Não. Né? De verdade, até a Constituição de 1934, todas afirmavam, né, de forma genérica esse princípio da igualdade, né? Mas eles citavam expressamente a proibição da discriminação em função do sexo. Então, assim, essa discriminação era permitida, percebe? Porque não tinha menção. Vocês perceberam que quando chegou em 34 eu comecei a dar saliência para a palavra sexo? Porque só em 34 que eles começaram a proibir essa distinção dos direitos e obrigações em decorrência de sexo, né? De ser mulher ou ser homem. Né? E aí, a gente fala que a Constituição, né, de 1934, de verdade, ela foi um marco, né, para a mulher. Porque foi a partir dela que, de uma forma, assim, mais literal mesmo, consistência, veio explícita, né, essa proibição dessa distinção em decorrência de sexo, desse privilégio para um ou para outro em decorrência do sexo, de ser homem ou ser mulher, né? Percebeu? Então, assim, até essa Constituição de 1934, apesar de todas virem falando que todos são iguais perante a lei, mas você vê que não fazia menção nenhuma em que direitos consistiam, quais eram esses direitos, né, que consistiam, percebe? E a partir de 34, eles começaram a especificar quais eram, né? Então aí não podia ter discriminação por sexo, por raça, por crença religiosa, convicção política, trabalho, percebe? Então assim, aí que eles começaram a demonstrar literalmente em que área que não poderiam ocorrer essas discriminações, ou seja, em que todos eram iguais perante a lei. Percebeu? Aí a Carta de 37, ou seja, a Constituição de 1937, ela volta, ela faz um retrocesso violento. Como assim, Raquel? Ela, na de 37, você percebe que na de 34 fala que não podia ter discriminação do sexo, né? Então ela deixou claro, evidente, que não podia ter. Em 37, quer dizer, 3 anos apenas depois, vem a nova Constituição e ela omite essa informação. Ela coloca, todos são iguais perante a lei. E a de 46 repete, todos são iguais perante a lei. Mas em todos dois houve o que? A omissão. Em que sentido? Repare que a gente volta nos termos da Constituição lá do início, a de 824 e até 934. A gente volta no tempo, né?
Aí, diante dessas duas, a de 37 e a de 46, repare que nesse período o homem voltou a ter o pátrio poder. Já podia ter discriminação. E aí, a partir da Constituição de 67, começa a afirmar mesmo a igualdade jurídica, né, entre homem e mulher, e que se consolidou com a Constituição de 88, né, em que os homens, a de 88 já deixa claro, né, em todos os aspectos, homens e mulheres são iguais, né, tanto em direitos como em obrigações. E aí, tem vários pontos da Constituição de 88 que a gente pode recorrer para a gente poder mostrar isso, clarificar essa situação para vocês, né? E aí eu venho no artigo 183. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos, ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a por sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Percebe que até antes de 34, a mulher não tinha direito a imóvel, né? Lembram? No princípio. Só o homem. Aqui já veio, em 88, já veio definitivamente. Se fosse a mulher com a família dela que fosse posseira, ela poderia reivindicar, né? O uso campeão. Percebe? O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independente do estado civil. Está no parágrafo 1º do artigo 183. No artigo 189, vem que os beneficiários da distribuição de imóveis rurais pela reforma agrária receberão títulos de domínio ou de concessão de uso inegociáveis pelo prazo de 10 anos. Parágrafo único. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil, nos termos e condições previstas em lei. A Constituição Federal ainda continua, artigo 201, inciso 5º. Pensão por morte ao segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes, obedecido o disposto no parágrafo 5º e no artigo 202. Artigo 226, parágrafo 5º. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Artigo 7º, isso aqui é o que eu mais estudo, né? Artigo 7º, inciso 17. Licença gestante sem prejuízo de emprego e do salário com a duração de 120 dias. Apesar de que, desde 1934, a Constituição brasileira admite a igualdade de todos perante a lei.
a mulher permaneceu em condições de desigualdade. Preconceitos que a mulher vem sofrendo através dos séculos acabaram por tornar-se regras de direito indiscutíveis. A parte mais difícil da luta da mulher pela igualdade de tratamento foi e ainda está sendo a tentativa de mudar o preconceito de família, que vivia sob a égide de que a família pertencia perfeitamente adequada à sociedade, era aquela feita e vivida em função do chefe homem. O modelo de família era indiscutivelmente a patriarcal, hierarquizada e desigual, completamente dependente das vontades masculinas. O que a gente entende disso aqui pelas constituições? Repara que a Constituição, ela foi, vocês viram que eu fui lendo para vocês, ela foi e voltou os próprio legislador brasileiro, né? Ele foi e voltou. Como assim, Raquel? Ele veio numa evolução crescente, né? Desde a primeira, de 1824, ele veio com aquela evolução, né? De querer reconhecer a mulher, né? E aí, em 37, ele dá uma ruptura, retrocede lá atrás, onde ele não reconhece, não deixa claro, porque até a de 34 falava-se em direitos iguais, mas isso não existia. Tanto que eu já coloquei para vocês em relação à família, em relação aos bens, em relação à herança, como é que podia fazer, como é que não podia, né? As várias leis que foram surgindo, né, para poder tentar segurar um pouco, para poder garantir um pouco para a mulher. Era muita desigualdade, apesar de estar escritinho nelas lá, como eu falei, li para vocês ali, ó, todos são iguais perante a lei. Não era verídico isso, né? E aí a mulher, só em 34 que ela teve esse reconhecimento e que ela realmente começou a figurar, a fazer figuração dentro da legislação mesmo, da Constituição. Mas aí há aquela ruptura, né, dessa conquista em 37 até 46, inclusive. E aí ela retoma novamente somente em 88 praticamente, né? Porque aí dali pra frente ela veio falando de sexo, de raça, mas a gente viu que isso não acontecia. Daí que foram tendo tantas lutas, né? E tantas deturpações, né? Eu costumo brincar assim que eu sou feminina, não feminista. E aí você me fala assim, como assim, Raquel, que diferença que tem? Se é mulher, você tem que lutar pelos direitos feministas. Não. Eu acredito e eu acho que as coisas têm que ser conquistadas tanto pelo homem quanto pela mulher por sua capacidade, não pela sua sexualidade. Eu acho que, eu já falei isso em vídeos para trás aí, eu sou contra radicalmente essas coisas de discriminação, tipo assim, cota, essas coisas assim para negros. Eu sou contra. Eu não acho que nenhum negro é inferior a mim, porque sou branca. Eu tenho amigos inteligentíssimos, de uma capacidade extrema, extraordinária, são negros. Já falei que no mundo jurídico eu tenho uma enorme admiração por uma pessoa negra, Joaquim Barbosa, negro. E aí vocês me falam assim, aí você está errada, Raquel, tem que ter cota para negro? Não acho que tenha que ter cota para negro. Acho que o padrão aí teria que ser de oportunidade, não pela cor. Mas isso aí é uma opinião minha, né? Então, eu respeito a opinião de cada um, respeito a lei. Eu não sou negra para me saber
que eles passaram, então quem sou eu para julgar se é certo ou se é errado? Só não concordo, mas assim, é uma opinião minha, né? Eu acho que talvez teria que ser por questões econômicas, origem escolar, por exemplo, análise curricular. Mas uma análise curricular em conformidade com onde que ela se deu. Por que você está falando isso, Raquel? Porque eu acho que não estou diminuindo, até porque eu trabalho numa rede pública. O ensino lá é maravilhoso. Professores que estão lá deram aula, trabalham comigo, eram professores dos meus filhos no colégio particular. Então, assim, não acho que o ensino seja inferior, mas eu acho que, de repente, as condições físicas, as limitações físicas, de repente, por questões econômicas de um e de outro, interferem sim. Né? A gente já tem comprovação de estudos científicos que falam, né? A subnutrição, a alimentação, a moradia, as condições, né, de moradia, o ambiente mesmo que vive, sendo propício ou não, isso tudo influencia, né, diretamente na aprendizagem. É assim? Então, assim, aí eu concordaria, mas cor, não, concordo não. Mas respeito e não sou eu que vou falar nada sobre. Só me emitir uma opinião aqui, fechando aqui. Mas vocês percebem que, eu fiz um comentário, aliás, vocês percebem que a legislação veio mesmo firmar a defesa para a igualdade da mulher como o homem, foi na Constituição de 88. Vocês percebem que ali que realmente se firmou e que passou mesmo a vigorar em vários pontos que até então não se cumpria, né? E até hoje, se você pensar bem, e se você olhar a jurisprudência, você vê que tem julgado sobre. Até hoje tem empresas que pedem, por exemplo, exame. Teste de gravidez para mulher, exame médico, ou que assine uma declaração que não quer ter filhos no momento. Por que isso? Porque a mulher tem direitos quanto a isso, e isso diretamente prejudica, né, a empresa, o andamento da empresa, né, a produtividade da empresa. Então tem muitas empresas que ainda, né, de repente numa escolha entre dar uma promoção para uma mulher ou para um homem, tem muita empresa que ainda opta pelo homem, mesmo a mulher tendo demonstrado ser mais capaz, né? Ela tem que ser muito superior. A mulher ainda tem uma luta muito grande para conquistar o mercado, para conquistar credibilidade no mercado. Ela ainda tem que se provar muito, né? Por que, Raquel, que isso acontece ainda hoje? Porque a gente tem a herança cultural que é transmitida de geração para geração e que está enraizada mesmo, né? É uma cultura enraizada, não tem como a gente mudar assim e nem vamos conseguir mudar assim. É uma coisa que aos trancos e barrancos a gente vai superando, vai lutando e vai superando, né? O que não pode acontecer é que nessas lutas aconteçam esses fanatismos, essas situações horríveis, que é essa imposição de aceitação. E aí quer forçar a barra, quer chocar, quer se impor. Acho que ninguém tem que impor. Eu acho que tem, a gente já conseguiu provar isso. Tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para o homem, tem espaço para a mulher, tem espaço para todos.
seja competente, que você segura o seu, né? Agora, não justifica essa discriminação que ainda existe, né? Mas também, eu particularmente, eu acho que tem muita profissão aí que pra mim, no meu ver, é uma profissão masculina. Como eu acho que tem muita profissão que tem um perfil mais feminino. Mas também é outra opinião minha, né? Que não vem ao caso aqui. O que vem ao caso aqui é a gente tentar essa superação sem se agredir, né? A gente mostrar na capacidade, na competência. Como dizia ditado, nem sei de quem que é esse ditado, porque ele é antigo pra caramba, mas como dizem os antigos, né? Em cima do salto, você não precisa de descer do salto para se fazer ouvir, não é assim? Então, vamos nos manter. E para você, uma ótima noite de terça-feira. Amanhã já é quarta. Caramba, a semana, ó, voou. E qual que é o assunto de amanhã, Raquel? Eu falo assunto de amanhã direitos. Vou continuar no caminho. Eu falei da Constituição, como que ela era abordada, né? Agora eu venho com realmente os direitos da mulher. Vou destrinchar os direitos da mulher dentro da nossa legislação, a começar pelo Código Civil de 1916. Aí aqui a gente já passa para uma legislação específica, né, que são os direitos civis. A Constituição, ela fala de um modo geral, abrangente todas as áreas. E vocês sabem que existem as leis específicas, que são... Desculpa, gente. Peraí, deixa eu pegar aqui. Desculpa. Vocês estão vendo aqui? A mulher, até então ela veio, eu falei de lei, eu falei da lei no geral, a lei magna. Agora eu já vou passar para tratar do assunto nas leis específicas. Eu vou começar pelo Código Civil, ok? Então, para você, não perca amanhã de manhã, fresquinho, a gente combinando e conversando sobre a mulher no Código Civil. Beijo, uma boa noite para você e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!